Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Se não fosse Ele, nós já estávamos perdidos, Deus. Obrigado porque dia a dia, quando erramos, quando tropeçamos, Deus, no falar, no pensar, no agir, Deus, o Teu Espírito está lá, Deus, nos avisando que erramos. E nós queremos confessar, Deus, as nossas faltas, Deus, todo o Seu povo aqui, Deus, colocando diante do Senhor, Deus, que é o único que pode perdoar, que pode pagar, Deus. E nós queremos Te louvar, Deus, como igreja, pelo Teu sangue, a qual o Senhor comprou, Deus, com Teu sangue essa igreja. Muito obrigado. Obrigado porque a esperança nossa é o Evangelho, é o Senhor agindo por nós. Nós devemos, Deus, nós queremos dar toda a honra, Deus, toda a glória ao Senhor, Pai. Obrigado porque é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos liberta, Pai. E agora, Deus, alvo mais que a neve, Deus, nós queremos, Deus, continuar Te louvando, Te adorando, Pai. Recebe, Deus, a confissão do Seu povo, perdoa, Deus, os seus pecados, Pai, e que a gente possa realmente, como diz Romanos 12:1, Deus, transformar, Deus, a nossa mente, Pai. Renovar, Deus, pela transformação da nossa mente, Pai. Ajude cada um aqui, Pai, nesse dia, Deus. Te louvamos, Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora entoar o hino 306. Convido a igreja a ficar em pé e aproveitar esse momento para quem veio preparado para os dízimos e para as ofertas. Lembrando que tem a oferta missionária. Tem oferta missionária hoje também, quem quiser, fique à vontade. É uma prática da nossa igreja. Você, visitante, não fique constrangido. A gente não faz porque o pastor pede. A gente faz porque a Bíblia ordena e nós sentimos gratidão a Deus, amor a Deus, queremos demonstrar isso, uma forma de gratidão a Deus com nossos bens. Então, fique à vontade durante esse hino. Fidelidade na luta, hino número 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelar vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltar, a sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutar. Jesus nos feriu, mas batalha o temor, confiante seguir nosso bom Salvador, na causa de Cristo, pregou demonstrar, a sombra da cruz, corajosos lutar. Vamos orar agradecendo esse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem despertado, Senhor, a fidelidade do Teu povo na área das finanças. E o Teu povo, com grande alegria, Senhor Deus, tem trazido até a Tua casa, a este gasofilácio, o 10%, Senhor Deus, dos seus ganhos. E também, Senhor Deus, ofertado ao Senhor com grande alegria. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de adoração ao Teu nome, que é o momento em que nós depositamos no gasofilácio os nossos dízimos e ofertas, Pai. Porque nós fazemos isso, Senhor Deus, em ação de graças, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Louvado seja o Senhor, Pai, que jamais falte, Senhor Deus, na mesa do Teu povo, jamais falte o trabalho, jamais falte a renda para o sustento das famílias, que o Teu povo seja grandemente abençoado por Ti como tem sido, Senhor. Nós assim oramos, agradecidos,
Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, eu gostaria de estar lendo o Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. E porque o Senhor é bom, queridos, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. É por causa disso, por causa do Senhor, e adorando a esse Deus, que nós vamos agora entoar louvores ao seu nome, com cânticos espirituais. Peço que você cante de todo o seu coração a esse Deus que você serve. Vamos cantar nesse momento. Nós somos o povo do Senhor presente aqui para adorar o seu nome. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia, Senhor. É verdadeiro, Senhor. Nós vamos cantar agora a música conhecida, Alto Preço, a história da obra de Jesus na nossa vida. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Dá-me o coração igual ao teu. Se tu
Senhor, essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Como igreja reunida, Senhor, nós queremos viver o Teu Evangelho. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos ser imitadores do Senhor Jesus. Ó Deus amado, ensina-nos, Senhor Deus, a buscar o caráter de Cristo em nós, Pai. Para que possamos, Senhor Deus, agradar melhor Tua vontade, fazer a Tua vontade, glorificar o Teu nome. E que as pessoas possam enxergar em nós, que possam ver em nós, Senhor Deus, uma carta viva do Evangelho realmente. Que as pessoas, Senhor Deus, possam sentir o bom perfume de Cristo na nossa vida, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração igual ao Teu. Mesmo nós, pecadores que somos, clamamos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a viver a sua vida, a perdoar como o Senhor perdoou, a amar como Tu amaste, Senhor. Muito obrigado, nós oramos agradecidos e rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu gostaria de chamar as crianças até aqui. Elas vão ter o seu momento. Nós vamos estar nesse momento intercedendo por elas, orando por elas, orando pelos professores. Eu vou pedir para que a Lohane esteja orando por essas crianças nesse momento. A Lohane, minha esposa, tem a Lohaninha aqui, né? Vamos orar? Senhor Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de aprendermos a Tua palavra, oportunidade de trazermos nossos filhos para aprender a Tua palavra, Pai amado. Oportunidade única deles saberem que Jesus é o Salvador. Senhor Jesus, oro para que essas crianças possam aprender de Ti a cada vez mais e a vivenciar de Ti também, Senhor Jesus. Que os professores, Senhor Pai amado, estejam com eles, ensinando, instruindo, Senhor Jesus. Que eles sejam abençoados em suas aulas, no transparecer da tua palavra também, Pai amado. Que toda a aula seja frutífera, Senhor, não só aqui, mas em todas as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem sair por aqui. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4. Esse texto completa hoje a nossa série de mensagens de Timóteo, nesse mês de outubro, que é o mês da reforma. Foi no dia 31 de outubro de 1517, a data oficial da reforma religiosa do século XVI. Deus, na sua infinita graça, sabe de tempo em tempo quando a igreja precisa de reformar a sua fé. Às vezes, na história das missões, quem estuda a história da igreja vê também chamado o movimento, os avivamentos e reavivamentos da igreja. E de tempo em tempo Deus sabe a necessidade de fazer isso com a sua igreja. Nós, no primeiro capítulo de Timóteo, nós falamos sobre o tema, a exortação de Paulo a Timóteo para ele guardar o Evangelho. O Evangelho é o bom depósito. Paulo chega a dizer que é um tesouro que está em vasos de barro, como nós, né? Mas é um tesouro precioso, está em vaso de barro, mas é um tesouro. No capítulo 2, ele exortou, encorajou Timóteo a sofrer pelo Evangelho e participar dos sofrimentos dele pelo Evangelho. No capítulo 3, ele exortou Timóteo a perseverar no Evangelho e preservar este Evangelho,
mesmo quando muitos estavam se envergonhando dele. E no capítulo de número 4, é o último capítulo desta segunda epístola, Paulo vai desafiar Timóteo a proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós vamos ler aqui este capítulo 4 de 2 Timóteo. Talvez você não saiba a importância deste capítulo. Uma epístola pastoral e que coloca a proclamação do Evangelho no foco, na atenção principal da igreja. Foi o que a Reforma Protestante fez no século XVI. Mostrar a importância da pregação. O que edifica a igreja é a palavra de Deus. E quando se proclama a palavra de Deus, a igreja é edificada. Não tem outra forma que Deus deixou para edificar o seu povo, a sua igreja, o corpo de Cristo, que não fosse esse meio, a proclamação da palavra de Deus. Fugir dela e ficar contando história é um desatento enorme para aquilo que a palavra de Deus nos inspira, nos ensina. Este capítulo foi a última produção da pena de Paulo, foi o último texto escrito pelo apóstolo. Ele escreveu 13 epístolas e teve um ministério apostólico de 30 anos. Segundo os historiadores, tão logo Paulo preso naquela masmorra em Roma por perseguição de Nero ao Evangelho, a primeira prisão de Paulo foi por razões religiosas, esta segunda foi por razões políticas. Nero não ia muito bem no seu ibope, na sua aprovação diante do povo, incendiou Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 queimaram a fogo. Historiadores registram que ele ficou do alto do seu palácio, vestiu-se como se estivesse num teatro romano, cantando e tocando na sua lira aquelas músicas da destruição de Troia, composta pelos poetas da época, e assistindo a cidade que era incendiada. Como 4 bairros de Roma não foram incendiados, dentre desses 4 bairros, 2 eram, da sua maioria, judeus e cristãos, ficou fácil para ele justificar e colocar a culpa nos cristãos. E começaram uma perseguição enorme ao cristianismo. E Paulo foi procurado de lupa dentro do Império Romano, até que foi encontrado e preso. E por razões, então, políticas. Nero era um homem louco, tão louco que ele foi deposto pelo Senado romano, logo depois. Mas ele cometeu essa atrocidade, ele matou este apóstolo. E este capítulo registra os últimos dias da vida de Paulo. E ele começa dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Conjuro-te. A ideia aqui é de um juramento que Timóteo teria que fazer diante da sua consciência perante o que Paulo estava instruindo. Eu não sei se vocês teriam coragem de fazer esse juramento, mas ele deveria ser feito de pé. E eu peço à igreja a se colocar de pé, solenemente atendendo ao que nos propõe o texto da palavra de Deus. Nós vamos expor as Escrituras, e eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente em oração esta porção da palavra do Senhor. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus para nós. Todo este capítulo nós vamos ler de forma responsiva. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Procura vir ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesífero. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Deus amado, esta é a tua palavra que vamos meditar nesta noite. Tu sabes que temos que ser fiel a ela. E cada um de nós tem que ser fiel à tua palavra todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo exemplo de homens que o Senhor tem levantado e já levantou ao longo da história da igreja e que manteve o seu coração fiel ao Senhor e à palavra do Senhor. Deus, neste mês, quando nós lembramos este marco tão importante na história da igreja, quando podemos entender que o Evangelho foi sendo passado de geração em geração, chegou até nós, lembrar da importância dos reformadores e do legado que a reforma trouxe para a vida da igreja, no que se diz respeito a não se desviar da pregação da tua palavra, que edifica, que salva vidas, que consola, que exorta, que anima, que encoraja, que não deixa o nosso coração confuso com este mundo, mas nos dá firmeza, clareza e graça para vivermos os nossos dias. Pedimos que o Senhor nos traga diante desta palavra nesta noite. E que o nosso coração seja agora cativo da palavra do Senhor, e edificado e fortalecido na tua palavra, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. A exortação de Paulo neste quarto capítulo da sua segunda carta é para que Timóteo pregasse o Evangelho. E é interessante nós observarmos como que esta epístola Paulo vai
ajustando a sua linguagem e caminhando para um fim, para relatar uma despedida à igreja e uma despedida também ao seu filho na fé, Timóteo. Não poderia, diz o estudioso John Stott, diz que não poderia Paulo começar este capítulo diferente, eram as suas últimas palavras. Ele precisava de trazer Timóteo, lembrando que era um jovem frágil, tímido, doente, e que ele havia dito a Timóteo para não se acovardar diante dos desafios do Evangelho. Então ele não poderia encerrar este livro senão chamando Timóteo para um juramento solene. Muitos pais, quando estão no leito da morte, fazem isto com filhos. Chama para um juramento solene, para preservar algumas coisas que ele gostaria que fosse preservado. A palavra deste versículo primeiro vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está chamando Timóteo aqui para fazer um juramento, e não é um juramento comum. Conjuro-te, Paulo está dizendo: Timóteo, jura comigo, é jurar com alguém. E ele está dizendo: jura comigo, que você vai ser fiel ao Senhor, na proclamação deste Evangelho. Timóteo, isso é coisa séria. Eu estou falando aqui perante o tribunal dos tribunais. Eu estou falando aqui perante Deus e Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, na sua manifestação, pelo seu reino. Presta atenção que eu estou falando de coisa muito séria, de algo que não pode ser tratado de qualquer forma. Timóteo certamente entendeu isto. E qual seria, então, esta exortação? A natureza da exortação que Paulo traz a Timóteo aqui, e é a exortação da palavra de Deus a nós, a igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Ele vai dizer assim, então: prega, o que está aí? A palavra. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Prega a palavra. Se você voltar no capítulo 3, versículo 16, Paulo já tinha dado a natureza dessa palavra. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A expressão da palavra aqui é uma referência, obviamente, a uma fidelidade que é exigida dos pregadores, dos profetas de Deus, para falar somente a palavra de Deus. Lembra no Antigo Testamento, quando nós estamos lendo a galeria dos profetas, o profeta sempre fala assim: assim diz o Senhor. Outra hora ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O profeta, e a característica da profecia verdadeira no Antigo Testamento, é que o profeta tinha que dizer: assim diz a palavra do Senhor, e tinha que falar a palavra do Senhor, e muitas vezes custou caro para alguns profetas. Leiam a história do profeta Jeremias. O profeta de Deus, já nos dias de Timóteo, ele não podia mais dizer assim diz o Senhor, mas ele teria que dizer: assim diz a palavra do Senhor. Essa é a característica da profecia nos nossos dias. Eu não tenho nenhum poder em mim de dizer: assim me diz o Senhor, porque o Senhor não fala mais assim aos seus profetas nos nossos dias. A natureza da profecia, o profeta de Deus nos nossos dias, ele não pode alegar estar recebendo alguma profecia direta do Senhor, mas ele tem que dizer, como diz aqui Paulo a Timóteo: prega a palavra. Ou seja, ele tem que dizer: assim diz a palavra do Senhor, e tem que estar na palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você tem a palavra de Deus.
ela foi dada por Deus. A natureza dessa palavra é que ela vem de Deus. Ela é a palavra da verdade, ela é a palavra da vida, ela é a palavra da fé, ela é a sã doutrina, ela é a palavra deixada pelos apóstolos e pelos profetas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo, você não pode inventar uma mensagem para proclamar ao mundo, mas você tem que falar a palavra do Senhor nosso Deus. Por outro lado, facilita muito a vida do pregador, não é verdade? Ele tem a palavra de Deus para pregar, ele não precisa de ficar tentando inventar ou até mesmo forjar uma mensagem para dar à igreja, porque ele tem a palavra de Deus nas suas mãos, e ele então devia falar à igreja somente o que Deus falou, o que Paulo estava dizendo: Timóteo, você é um arauto do reino dos céus, você vai falar somente o que Deus mandou um arauto falar, você não fala nada mais e nada menos do que aquilo que Deus mandou o arauto falar, é o recado de Deus para a igreja e para o mundo. É interessante esse aspecto, porque um dos princípios que a reforma trouxe foi este: somente a Bíblia é a palavra de Deus, e eles eram insistentes nisso. A Bíblia, somente a Bíblia e nada mais senão a Bíblia, é a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, se a igreja não tiver isso claro, convicto nos seus ouvidos, é muito fácil de nós nos enganarmos e nos confundirmos nos nossos dias. E ele então vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, insista, insta, quer seja oportuno, quer não, insista. A mensagem do arauto é uma mensagem urgente, insista. A mensagem do arauto é uma mensagem contextual, corrige, exorta, encoraja a igreja para viver nesses critérios da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra, ou a mensagem do arauto deve ser também uma palavra paciente. Ele diz aqui: com toda longanimidade e doutrina. A palavra do arauto deve ser uma palavra inteligente, com todo o ensinamento, para que o povo de Deus não fique confuso. Por que razão Paulo está falando de uma forma tão incisiva com Timóteo? A partir do verso de número 3, está narrado assim: porque haverá tempo, Timóteo insista, porque haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo está falando aqui de um tempo em que os homens não suportam a verdade de Deus, em que os homens não querem ouvir a verdade, eles querem um entretenimento religioso, mas não querem ouvir a verdade de Deus, que transforma o coração. Ah, como Deus castigou pessoas lá no Antigo Testamento por causa disso, porque diziam de paz, paz, quando não há paz, ao mesmo tempo que apedrejavam os profetas de Deus. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, ser profeta de Deus não é fácil. Você vai falar, porque os homens não suportarão. Você poderá ser perseguido por causa disto. Não quererão ouvir a verdade, mas vão se entregar às fábulas. Mas antes diz aqui: cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Na prática, meus irmãos, isso quer dizer o seguinte: vão escolher a mensagem que querem ouvir. Eles vão encontrar e contratar mestres que falam o que eles querem ouvir, não o que Deus mandou dizer, mas o que eles querem ouvir. É o maior prejuízo para a alma de um povo, é isto. Mas é o que Paulo está falando para Timóteo, das características.
E diz assim o texto: e eles vão cercar de fábulas, segundo as suas próprias cobiças. A fábula é aquela ideia de substituir a revelação divina pela fantasia humana. Eu sonhei, eu vi uma sombra, um vulto, uma visão. Então, trocar a palavra de Deus pela fantasia da mente humana. E todos nós sabemos aqui que a nossa mente é por demais fantasiosa. Nós mesmos temos que tomar cuidado com a nossa mente. Às vezes ela fantasia coisas. E é isso que Paulo está cercando aqui e dizendo, como que sentindo coceira nos ouvidos, no sentido de são pessoas que estarão à cata de novidades, correndo atrás de novidades. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu sinto temor e tremor no meu coração diante de Deus, porque os nossos dias parece que é esse tempo que Paulo está dizendo aqui, haverá um tempo, parece que o tempo chegou em nós, e é por isso que Paulo então vai insistir a Timóteo: você, Timóteo, tu, porém, você seja sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio aqui quer dizer equilibrado, e a referência da língua grega é um equilíbrio tanto emocional o quanto espiritual. A palavra sóbrio aqui é o contrário de embriaguez. Aquela ideia, eu estou embriagado no Espírito de Deus. Não, é o contrário, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, porque elas virão por causa disto. E ele diz então, faz o trabalho de um evangelista, continua de casa em casa. Ele mesmo citou no texto de Atos que nós lemos: nunca deixei de pregar coletivamente, de casa em casa. Então ele está dizendo, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Nesse ponto da carta, Paulo começa a mostrar para Timóteo que ele cumpriu o seu ministério. Timóteo deveria então estar atento ao exemplo do apóstolo, porque ele havia cumprido o seu ministério. Aliás, como nós gostamos desse texto aqui de Paulo, não é? Quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o nosso desafio, irmãos, como crentes, todos os dias. A vida cristã é maravilhosa. Teve uma matéria esses dias de um psiquiatra numa revista de circulação nacional, que diz que aqueles que têm uma vida de fé, até as doenças deles são mais fáceis para ser curadas. Eu gostei daquela conversa lá, alguém aqui leu aquela matéria, né? Saiu aí numa revista. Então, é porque a vida cristã, ela é uma vida maravilhosa. Então, Paulo vai falar aqui do seu exemplo. A partir do verso 6 até o 8, ele fala assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha chegada, da minha partida é chegada. Então, não é a vida simplesmente viver, e não é a morte simplesmente morrer. É isso que Paulo quer dizer aqui para Timóteo. A vida não é simplesmente viver, e a morte não é também simplesmente morrer. Então olhem para o exemplo de Paulo aqui. Paulo olha para o seu passado com gratidão. Quantos de nós pode fazer isso aqui, irmãos? Olhar para o nosso passado com gratidão. E nessa olhadinha que ele deu aqui para o passado, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo estava fazendo diante de Timóteo, para encorajá-lo, uma avaliação do seu passado. Paulo, ele olha ao seu passado, combatiu o bom combate. Todo leitor da Bíblia aqui sabe que a vida de Paulo não foi uma feira de vaidades, não foi um lazer espiritual, não foi um piquenique. A vida de Paulo, se você quiser compreendê-la melhor, leia 2 Coríntios 12. Foi uma vida de luta, de provação, por causa do Evangelho. E
E o que ele diz aqui é o seguinte, que ele não abandonou a verdade, apesar de todas as lutas, ele não abandonou a verdade, e ele não negou a fé, combati o bom combate. Eu espero um dia todos nós poder olhar para trás, para o nosso passado, diante de Deus, com a consciência tranquila e dizer como Paulo, olha, eu combati o bom combate, o meu passado foi esse, combatendo o bom combate, completando a minha carreira, guardando a minha fé. Paulo não fez uma profissão de fé e esqueceu na história, ele combateu, foi perseverante. Depois ele olha para o seu presente, olha o verso de número 6, e ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Paulo sabia que ele não escaparia da fúria de Nero. Ele era um homem atualizado, atento à realidade política, à realidade da igreja, à realidade da cidade, do império, e é por isso que ele sabia que ia morrer. Ele sabia que Nero o mataria naquela prisão e dali ele não escaparia, até por causa do seu primeiro julgamento que está mais à frente. Então, só que morrer para Paulo, às vezes não é um morrer para muita gente. O morrer na linguagem de Paulo é descansar das fadigas. O morrer na linguagem de Paulo era deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esse é o morrer na linguagem de Paulo. O morrer na linguagem de Paulo, e ele diz que o tempo da minha libação, estou sendo oferecido por libação, o meu tempo é chegado. Morrer na linguagem de Paulo era pegar um navio e atravessar o oceano para o outro lado, rumo à sua pátria celestial. Ele mesmo havia dito, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que ele está dizendo, eu olho para o meu presente com serenidade. Eu fico pensando, irmãos, um homem velhinho deste, isolado naquela prisão, escrevendo esta carta, como alguém que escreve a sua própria morte, narrando, antecipando os fatos, e ele olha com serenidade para esse assunto. Qual de nós faria isso? Quantas vezes a gente recebe a notícia de uma enfermidade e o nosso coração fica tão aguçado, perdemos a paz, a alegria, perdemos o equilíbrio emocional, a paz do nosso coração. Esse homem olha com serenidade. É chegado o tempo da minha partida. Mas Paulo também faz uma avaliação aqui do seu futuro, e ele olha para o futuro com esperança. Olha o verso de número 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha que perspectiva, que esperança que esse homem tinha para o futuro. Qual a sua esperança para o futuro? Porque a expectativa de Paulo é essa, o futuro eu só posso olhar com otimismo, porque o melhor está por vir. Um homem que estava preso na masmorra, ele olha agora e fala assim, olha, o que me resta é aguardar a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, Ele disse que me daria, não somente a mim, mas a todos quanto amam e aguardam a sua vinda, a sua volta. Ele sabia que seria condenado por Nero, e o tribunal de Roma o condenaria, mas ele sabia que diante do tribunal de Deus, ele estava absolvido. Ele sabia que o tribunal de Deus não era como o tribunal de Nero. É por isso que ele diz aqui, agora eu aguardo o momento da coroa da justiça que me está reservada. Mas esses últimos momentos de Paulo são marcados também por algumas lutas. A partir do verso 9, nós temos que entender algumas coisas aqui. Primeiro, que a vitória de um crente neste mundo não é uma vitória sem lutas. Deus nunca prometeu uma jornada fácil para nós. Ele prometeu estar conosco todos os dias, nos auxiliar na jornada, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer.
nos acompanhar, nos consolar, mas nunca prometeu que seria uma jornada fácil. Então ele começa a narrar aqui alguns de seus dramas ali naquela prisão. E Paulo era um homem como nós. E ele aqui na antessala da morte, ele expressa então os seus dramas. O seu último momento na terra foi marcado assim. Alguns que ele estava enfrentando, eu quero destacar aqui com você. E aprendi isto com o reverendo Hernandes recentemente, estes dramas de Paulo aqui. Paulo estava enfrentando aqui, por exemplo, naquela cadeia, o drama da solidão. Um homem acostumado no meio de tanta gente. Lembra uma vez que ele estava pregando e demorou demais, e um moço caiu da janela, o Eutico, e ele ressuscitou o Eutico. Era tanta gente para ouvi-lo que tinha gente até nas janelas daquele templo, não é? E de repente caiu o Eutico, ele teve que ressuscitar o moço. Tanta gente, um homem acostumado no meio das pessoas como nós, mas ali agora ele está sentindo o drama da solidão. Não sei se você já sentiu isso. O verso 9 ele fala para Timóteo assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Irmãos, nós precisamos de Deus, mas nós temos que aprender que nós também precisamos uns dos outros. E ele fala para Timóteo assim: Timóteo, eu preciso da sua presença aqui. Timóteo era seu companheiro, seu filho na fé. Naquela cela fria, ele esperava a presença de Timóteo. O verso de número 11, olha aí, ele diz que apenas Lucas estava com ele, não na prisão, mas em Roma. E ele então manda que pegasse Marcos e levasse para encontrar com ele, porque me é útil ao ministério. Esse momento é o momento da solidão de Paulo, que ele ansiava também pela restauração da amizade com João Marcos, a quem ele havia destituído na sua segunda viagem missionária. Esse Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos, e ele diz: traga Marcos, eu preciso de vê-lo, falar com ele, ele me é útil ao ministério. E o verso 21 ainda diz: procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. O inverno se aproximava, e Paulo, no drama da sua solidão, ele sabia que precisava destas companhias com ele. Mas Paulo enfrenta aqui também, além do drama da solidão, ele enfrenta o drama do abandono. Olha o verso de número 10. No capítulo 1 ele já tinha dito que todos da Ásia o haviam abandonado. Agora nesse verso de número 10 ele vai dizer: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas havia aderido ao século, havia se apostatado da fé, aderido às correntes deste século, abandonou. Os outros haviam saído por razões de serviço, como Crescente, que foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia, mas ele sentia ali o drama do abandono. Paulo sentia ali naquele momento o drama da ingratidão. Olha o verso de número 16. Ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. O tribunal de Roma, as leis romanas permitia que todo réu tivesse um advogado e tivessem testemunhas para depor a seu favor. E Paulo não teve nem uma coisa nem outra. Então ele sente ali agora o drama da ingratidão. Ele havia dado a sua vida pelas igrejas, e ele agora abandonado naquela cela. Ninguém foi depor a seu favor, ninguém foi ali para falar a seu respeito, e ele então seria julgado à revelia, e vocês sabem o peso disto. Paulo descreve aqui também o drama da perseguição e da traição. Verso 14 diz assim:
Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Alexandre o latueiro, ele não só resistiu o mensageiro, mas ele resistiu também a mensagem. E diz aqui o texto: causou-me muitos males. Segundo os estudiosos da Bíblia, foi esse Alexandre que entregou Paulo para as autoridades romanas, para ser preso e levado a Roma, para ser morto e decapitado. E isso aconteceu na cidade de Troade, conforme diz aqui o verso de número 13, que não deu tempo nem dele pegar a sua capa, nem seus livros e nem os seus pergaminhos. Esse Alexandre, assim como Judas traiu a Cristo, esse Alexandre traiu o apóstolo Paulo e o dedurou para que fosse levado para a prisão. E além disso, Paulo estava sofrendo ali o drama das privações. Esse verso de número 13 é um retrato disso. Traga a minha capa, os meus livros e o pergaminho. Amigos para a alma, livros para a mente e capa para cobrir o seu corpo. Prega a palavra, Timóteo. Irmãos, eu quero concluir aqui. É muito difícil quando nós olhamos para a história de um homem, um servo de Deus, encerrar assim. Abandonado pelos homens, mas ele diz no verso 17, não pelo Senhor. O Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, para que a pregação não fosse interrompida, para que o Evangelho continuasse sendo pregado. O reverendo Hernandes, no seu livro da biografia de Paulo, ele traça um retrato muito interessante do final da vida de Paulo. Tão logo ele mandou esta carta a Timóteo, ele foi decapitado em Roma, e ali encerrou a história deste apóstolo. Reverendo Hernandes, neste livro, ele narra o que a história da igreja narra sobre este fim deste pregador do Evangelho, este que combateu o bom combate. Como foi o fim dele? O carrasco, assentado na sua mesa, recebe uma tira de couro onde tem o nome de Paulo e a sentença que deveria ser aplicada a ele. Ele então pega as suas chaves e sai pelo corredor daquela prisão, por aquele corredor escuro com faixos de luz na mão, e gritando por aqueles corredores: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E de repente ele ouve uma voz fraca dizendo: sou eu, estou aqui. Ele então pega Paulo, toma Paulo, leva pela Via Ápia na saída de Roma, onde ele deveria ser decapitado, e é assim que se fazia em Roma naqueles dias. E chegando ali, diz para Paulo: pode dizer as suas últimas palavras. Esperando ouvir da boca daquele velhinho, pregador do Evangelho, palavras de revolta, de blasfêmia, palavras de desespero. Não. Ao contrário disso, diz que Paulo ergue os olhos para o céu, ajoelha-se, ergue os olhos ao céu e diz: a Ele, o Senhor Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E em seguida, então, a sua cabeça é arrancada num golpe selvagem. Encerra ali a história do pregador, mas não encerra ali a mensagem do Evangelho. Milhões e milhões de pessoas
são abençoadas a cada geração com as cartas deste apóstolo. Um historiador dos seus dias, para encorajar a igreja a permanecer firme, disse o seguinte: não tenham medo, a história fará jus ao que aconteceu. No futuro, as famílias colocarão nome nos seus cachorros de Nero e nos seus filhos de Paulo. Este homem simples, abandonado naquela masmorra, teve mais influência no mundo do que todos os César de Roma juntos. E é ele quem nos diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, a permanecermos firmes neste Evangelho. Guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, perseverar no Evangelho e proclamar o Evangelho. São as exortações da palavra de Deus a nós. Vamos ficar de pé. E que a graça de Deus nos fortaleça a permanecermos firmes, sabendo que podem todos te abandonar por causa do Evangelho, mas o Senhor vai te assistir, como fez com Paulo naquela prisão. Vamos cantar esta oração, que é o hino 86 do nosso hinário. O Espírito do eterno Deus opera em nós, pedindo realmente a Deus que venha nos encorajar, operar em nós a sua palavra, para o fortalecimento da sua igreja. Deus amado, neste momento, quando nós terminamos de ser encorajados pela Tua palavra, como igreja do Senhor, a não, ó Deus, olharmos para nenhuma circunstância desta vida, mas a perseverarmos firmes, encorajados pela Tua graça e pelo Teu poder. Obrigado, ó Deus, que nós temos no Senhor esta esperança, que a coroa da justiça está reservada para todo aquele que for fiel até a morte. Ó Deus, talvez não vamos passar pelo martírio, como passou Paulo, teu servo. Talvez, ó Deus, o Senhor não vai exigir de nós o sangue derramado, mas, ó Deus, o Senhor requer de nós que sejamos fiéis à Tua palavra, sejamos fiéis ao Teu Evangelho, não venhamos a nos envergonhar dEle, porque Ele é o Evangelho da vida, o Evangelho da salvação. Ele é o Evangelho para ser proclamado, pregado, mesmo que o homem esteja querendo ouvir fábulas, o Senhor nos manda pregar o Evangelho. Queremos, ó Deus, conclamar a igreja neste projeto. Queremos, ó Deus, clamar ao Senhor que nos dê a graça de entendermos isto.
Neste mês, quando estamos lembrando a reforma, quando muitos irmãos nossos colocaram suas cabeças a prêmio por amor a este evangelho. Ó Deus, e nós também queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a ponto de colocar a nossa vida totalmente à disposição do Senhor e andar de conformidade com o Teu Evangelho e não termos vergonha de proclamar este Evangelho nos nossos dias. Dá graça ao coração da igreja para compreender isto. Dá graça a cada um de nós, sabendo que ainda que tenhamos alguns abandonos dos homens, o Senhor nos assistirá. O Senhor nos livrará de toda obra maligna. O Senhor levará a cabo e levará a bom termo este propósito, porque este é um propósito que vem do Senhor para a alma da tua igreja, para a vida da tua igreja. Deus, colocamos cada um aqui nas tuas mãos. Tu conheces também as lutas de cada um que está na tua casa nesta noite. Tu conheces o que cada um aqui vai enfrentar amanhã, no seu dia a dia, e colocamos e apresentamos um a um diante do Senhor nesta hora, pedindo que o Senhor dê encorajamento, não deixe a tua igreja esmorecer neste santo propósito, mas que ela seja fortalecida na tua graça e no teu poder. Fica conosco, ó Deus, ajuda-nos a sermos imitadores desse teu servo, como ele foi de Cristo Jesus, para a glória do teu nome, para o louvor do teu santo nome, agora e para todo sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, repousem sobre cada um de vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo, por todo o canto da terra, guardando, sofrendo, preservando e proclamando este Evangelho da salvação, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se, vamos conhecer os nossos visitantes, e eu peço que os irmãos permaneçam, que temos também algumas comunicações. Irmãos, e no espírito do Evangelho que aqui foi pregado, nós temos o costume de conhecer os nossos visitantes pela primeira vez. Não me chegou nenhum nome aqui pelo Ministério de Diplomacia, mas eu gostaria de perguntar se alguém nos visita pela primeira vez. Eu gostaria de se colocasse de pé, por favor. Se alguém está nos visitando pela primeira vez. Temos ali uma querida irmã. Que Deus abençoe, muito obrigado. Peço ao ministério que esteja acolhendo essa irmã. Temos ali também, se colocou de pé, aqui também. Muito bem-vindas, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu peço que o Ministério de Diplomacia, então, esteja se dirigindo a essas... Por favor, continuem de pé, vocês que nos visitam pela primeira vez, para que o Ministério possa ir até vocês, tá bom? Então, o Ministério de Diplomacia estará com vocês e vocês terão uma recepção. Tá? É isso? Nós temos ali alguns irmãos do Ministério. Certo? Eles irão até vocês, irão recepcioná-los. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom, irmãos, enquanto o Ministério está tomando aí as providências, o nosso boletim tem vários avisos, mas eu quero destacar somente 3. A quarta-feira nós vamos ter aqui na igreja, dia 31 de outubro, nós vamos ter o culto da Reforma Protestante do século XVI, é o culto da Reforma. E não é só a nossa igreja, nós vamos ter a companhia de outras igrejas irmãs, e outros colegas pastores também estarão conosco,
juntos estaremos dirigindo este culto. Então, toda a igreja está convidada para quarta-feira. Nós vamos falar sobre a reforma, vamos trazer também uma aula da história da igreja sobre a reforma para os irmãos neste culto. Então, toda a igreja está convidada para esta programação. Quarta-feira próxima, agora dia 31 de outubro. Quero lembrar aqui a todos os casais da igreja que no dia 9, é uma sexta-feira, nós vamos ter uma palestra aqui para todos os casais e também para encerrarmos as nossas programações do trabalho dos casais do ano. Já estamos entrando aí em novembro. Então, o Nelvio, a Líbia, convida a todos os casais, não apenas do ministério, mas todos os casais para esta palestra que o reverendo Xavier vai estar fazendo para os casais da igreja no dia 9, sexta-feira. Dia 10, ainda tem alguns folhetos desse aí, os diáconos. Dia 10, nós vamos receber aqui na igreja uma programação da Secretaria Nacional do Trabalho da Terceira Idade. E eu falei hoje de manhã com a igreja o seguinte: na vida a gente só tem duas opções, ou envelhece ou morre. Só tem duas opções, ou envelhece ou morre, não tem jeito, né? Então, esse trabalho que a Secretaria da Terceira Idade vem fazer é um workshop e é sobre o envelhecimento. Esse assunto deveria interessar a toda a igreja, né? Então, é sobre o envelhecimento. E o convite é para toda a igreja, até porque às vezes nós temos na nossa casa que cuidar de alguma pessoa mais idosa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e nós precisamos de saber lidar com isto. Às vezes somos nós mesmos, né, que os outros vão ter que saber lidar com a gente, né? Então, não percam aí no dia 10, vai ser no dia 10 e 11, mas no dia 10 temos oficinas a partir das 8 da manhã e os irmãos estão convidados. Então, nós estamos falando do culto da reforma quarta-feira, da palestra dos casais dia 9 e do dia 10 e 11, esse trabalho com a terceira idade, encerrando dia 11 com um costelão lá no Manaim, que eu acho que o Arnaldo já está preparado ali na porta, tem os ingressos ali já à disposição, e este costelão, ele vai ser em benefício das reformas que estão sendo feitas lá no Manaim. Então, todos os irmãos, procurem adquirir ali os seus ingressos, além de você estar participando do almoço conosco, desse costelão, você estará contribuindo lá e participando das reformas do Manaim, tá bom? Os demais avisos, vocês leiam atentamente aí no boletim, para a orientação de toda a igreja. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta. Deus dê uma boa semana a todos os irmãos, debaixo da sua graça e da sua misericórdia.